uma palavra no meu coração, e antes de compartilhar com vocês essa palavra, Deus ele tem colocado algo no meu coração. Eu queria chamar minha esposa aqui, por gentileza. Diga-se de passagem, ela está muito linda no dia de hoje. Ó, falei, ela chegou a tropeçar lá, olha só. Amém. Amém. Glória a Deus. E eu queria chamar aqui também a pastora Irene, por favor. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Fica aqui. A pastora Irene, eu gosto de dizer que ela não é pastora, ela é mãe estoura. Uma mãezona, uma intercessora que nós temos. Enquanto eu estava ali, na presença de Deus, Deus falou comigo. É bom a gente estar aqui tudo feliz da vida, alegre, né? Comemorando esses 2 anos de comunidade cristã Hebron, glória a Deus por isso. Mas antes de nós, já tinha um trabalho abençoado, um trabalho lindo aqui nesse lugar. E eu digo para vocês que nós pegamos tudo pronto. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Mas eu quero te dizer que quando Deus tem propósitos, Deus nos surpreende. Eu creio que estarmos aqui hoje já era um propósito de Deus. Conhecer a pastora Irene foi um propósito de Deus. Quando a gente se conheceu, parecia aquela amizade de Jonatas e Davi, que houve aquela ligação de alma desde o princípio. E desde o princípio ela sempre dizia assim: Hugo, essa igreja vai ser tua. E eu nunca pensei nisso. Hoje eu moro aqui em cima, para a honra e para a glória de Deus. Vim para Sapucaia. Mas enquanto eu estava ali, Deus ele falou comigo que eu tinha que entregar uma palavra para a senhora, de Deus. E essa palavra está lá no livro de João, no capítulo 12, no versículo 24. E o Senhor Jesus ele vai dizer assim: na verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. A escolha da pastora Irene naquela época foi muito difícil, mas ela escolheu. Ela escolheu nos abençoar com esse lugar lindo e maravilhoso. E na continuação dessa palavra vai dizer assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Quem conhece a pastora Irene sabe que esse lugar era a vida dela. E Jesus ministrava ao meu coração, dizendo no versículo 26, se algum homem me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se algum homem me servir, meu Pai o honrará. O Senhor tem te honrado e tem te fortalecido, e essa palavra é da parte de Deus para a senhora. Se o grão de trigo não cair na terra e morrer, só assim que ele dá muitos frutos. E glória a Deus pela sua vida. Ah, pode ser mais alto, igreja, aplauda aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava ali, Deus ele me deu essa palavra, eu tinha que entregar para a serva do Senhor, amém? Glória a Deus. Mas nessa noite, pela infinita misericórdia de Deus,
eu quero falar de propósito. Amém? Isso que a pastora Irene fez é porque Deus tinha ela entendeu esse propósito, embora muitos de nós não tivéssemos entendido, ela já tinha entendido lá no começo, que Deus tinha um propósito. E é sobre isso que eu quero te falar nessa noite, sobre propósito. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: você tem propósito? Meia dúzia tem, mas até o final desse culto eu creio que muita gente vai ter. Estudando um pouco sobre propósito, teve um médico, Marcelo Cardoso, do Instituto Integral Brasil, no hospital John Hopkins. Ele conduziu uma pesquisa e ele provou algo muito interessante: que as pessoas que têm propósito, elas vivem mais. Vou repetir para você nessa noite: pessoas que têm propósito vivem mais. Vive até mais do que aqueles que vivem bem, que têm uma saúde, que têm uma alimentação balanceada, que praticam exercícios. Pessoas que têm propósito vivem mais. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Propósito. Eu que estou aqui preciso ter um propósito. Você que está aqui nessa noite, você precisa ter um propósito em Deus. Falando ainda a respeito de propósito, eu quero dizer que propósito não se trata de velocidade. Amém? Propósito não se trata de quão mais rápido eu vou chegar no meu objetivo. Porque na verdade, quando se fala de propósito, o que mais interessa não é o final. Quando se fala de propósito, o que mais interessa é o processo da caminhada. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Falando de propósito, eu quero dizer que não é sobre metas, alcançar objetivos. Propósito é sobre viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E propósito não se trata de alcançar uma meta, de alcançar um número, de alcançar um objetivo, não. Propósito se trata de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Só quem está entendendo, dá um glória aí nessa noite. E diante dessa palavra, falando sobre propósito, eu quero dizer também que propósito não é ser alguém. Propósito não é ser reconhecido. Propósito é cumprir aquilo para que Deus nos predestinou para fazermos e para sermos. As irmãs que vieram aqui decorar essa igreja, elas tiveram um propósito. E essa igreja só está linda, só está adornada porque elas cumpriram um propósito. E muitos de vocês nem sabem quem elas são. E elas gostam de ficar quietinhas no anonimato. Elas são bênçãos de Deus. Mas estão cumprindo um propósito. Cumprir um propósito não se trata de ser reconhecido. Cumprir um propósito não se trata de ser alguém. Cumprir um propósito se trata de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga assim: Deus te chamou para fazer algo. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8. Foi o primeiro versículo que eu abri o culto nesta noite. Romanos, capítulo 8. Quem achou diz amém. Quem achou diga glória a Deus. Romanos 8, 28. A palavra do Senhor vai dizer assim: e sabemos. Quero te perguntar nessa noite: sabemos mesmo ou não? A palavra do Senhor diz: e sabemos. Será que nós sabemos mesmo? Se nós não sabemos, nós precisamos saber. Saber o que, pastor? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe o que é todas as coisas, irmão? É todas as coisas, não são algumas coisas. Todas as coisas contribuem para o bem
daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, se você ama a Deus, tudo o que acontece contribui para o nosso bem. Você consegue dar um glória a Deus essa noite? A nossa mentalidade, ela está focada em tudo aquilo que é bom, nós dizemos que é para o nosso bem. Tudo aquilo que é próspero, nós dizemos que é para o nosso bem. Tudo aquilo que é alegre, nós dizemos que é para o nosso bem. Mas a Bíblia não está dizendo apenas isso. A Bíblia está dizendo que todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. E esse todas as coisas, eu quero te dizer nessa noite, falando de propósito, que algumas vezes esse todas as coisas vão ser coisas não tão boas, não tão agradáveis. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Mas eu quero que você entenda que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Diga se tem alguém do teu lado aí, se você puder, cutuca ele com a ponta do dedo, depois passa álcool. Diga para ele, todas as coisas. Olha no olho dele e diga, todas as coisas cooperam para o teu bem, meu irmão. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor? Na continuação desse versículo ele vai dizer assim: daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Deus chama cada um de nós com um propósito. Você precisa entender isso, meu amado irmão. Você que está aqui nessa noite, eu quero falar sobre propósitos brevemente. Temos muitas coisas ainda para fazer nesse culto, mas de uma forma breve eu quero te falar sobre propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Você tem um propósito, Deus tem um propósito na tua existência. Você precisa entender isso, isso tem que arder aqui dentro, irmão. Dentro do teu peito, você precisa saber, Deus tem um propósito na minha vida, na minha existência. Eu só estou aqui porque Deus tem um propósito. Você só está aqui porque Deus tem um propósito. Como igreja, nós precisamos entender que nós só estamos aqui em Sapucaia porque Deus tem um propósito, igreja. E eu quero te dizer nesta noite que muitas vezes nós não andamos por propósito. Às vezes nós andamos por bênção, nos movemos por bênção, por recompensa. Eu quero dizer nesta noite que propósito é muito maior do que bênção ou recompensa. Só quem está entendendo dá uma glória a Deus. Eu quero dizer nessa noite que propósito é muito melhor e muito maior do que bênção, do que prosperidade. Propósito é para um fim que agrada a Deus. Que a minha vida seja para um fim que agrada a Deus. Jesus ensinando, ele vai dizer assim: de que vale ganhar o mundo inteiro, ou granjear o mundo todo e perder a sua alma? Eu não quero perder a minha alma. Quem está me entendendo diz amém. Eu quero desfrutar da vida eterna por toda a eternidade. Você pode dar uma glória a Deus? Mas para que isso aconteça, eu preciso viver um propósito. No testemunho inicial, falando sobre a pastora Ireni, ela viveu um propósito. Ela entendeu isso da parte de Deus. E eu quero dizer nessa noite que quando nós entendemos que a nossa vida, ela é pautada não por bênçãos, por promessas, não por coisas materiais, mas a nossa vida é pautada por propósitos. Quem está entendendo diz amém. Nós vamos viver muito melhor. Eu quero te dizer nessa noite, Deus tem um propósito na minha e na tua vida. Amém? Por onde nós andarmos, por onde nós passarmos, Deus ele tem um propósito. E eu vou te dizer mais essa noite: as pessoas não passam na minha vida e na tua vida por acaso. Muitas pessoas vão passar pela minha vida por um propósito de Deus. Algumas pessoas vão passar na tua vida por um propósito de Deus. Não perca a visão do propósito. Daqui a pouco você vai ser o instrumento que Deus vai usar para salvar uma alma, porque era propósito. Quem está me entendendo dá uma glória a Deus. E nós cantamos essa noite um cântico lindo, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta,
todavia eu me alegrarei. Amado irmão, só consegue viver dessa forma quem não vive esperando uma bênção. Só consegue viver dessa forma quem vive por um propósito. Abra a tua Bíblia no livro de Abacuque. Mas antes de lermos lá no capítulo 3 do livro de Abacuque, eu quero que você entenda um pouco sobre a história desse profeta. Abacuque foi um dos profetas menores, e grande parte das vezes que aparecem os profetas na Bíblia, os profetas aparecem trazendo uma mensagem de Deus para o povo. Eu quero te dizer nesta noite que quando falamos da vida do profeta Abacuque, ele não aparece trazendo uma mensagem de Deus para o povo. Abacuque está vivendo em meio a um caos, em meio à invasão dos babilônicos, e ele está clamando a Deus pelo povo, intercedendo diante de Deus pelo povo. E esse profeta no começo, ele não está entendendo o plano, ele não está entendendo o propósito de Deus com aquilo tudo. Eu estou falando nessa noite sobre propósito. Quando você entende o propósito, irmão, você não é movido por recompensa, você não é movido por elogios, você não é movido por agrados, você é movido porque Deus tem um propósito. Que nós estamos vivendo como igreja nesse tempo, não é por recompensa, é por um propósito. Entendemos que Deus tem um propósito aqui em Sapucaia, e nós vamos cumprir esse propósito. Nós queremos entrar nas casas, nós queremos fazer que cada casa seja um culto, tenha ali a presença de Deus. Nós queremos que aqui em Sapucaia vidas sejam salvas, vidas sejam curadas, vidas sejam restauradas. Nós queremos que Sapucaia seja uma cidade melhor para morar. Oramos por Sapucaia. Temos feito um trabalho de 15 em 15 dias agora aqui em Sapucaia, de levar alimentos para os moradores de Sapucaia de rua. Já conhecemos muitos deles, já estamos tendo intimidade com muitos deles, pregando o evangelho para eles pelas noites. Isso nunca é buscando uma recompensa, isso é entendendo um propósito. Amados irmãos, nós somos meritocráticos, nós queremos mérito, nós queremos recompensa pelas coisas que fazemos. Mas nesta noite de festa de 2 anos dessa igreja, 2 anos que se completam, um novo ciclo que se inicia, Deus Ele quer nos dar um ciclo de maturidade. Quem está me entendendo diz amém. Na nossa vida, conforme os anos vão passando, Deus vai nos dando experiências e maturidade. E dentro dessa maturidade, Deus coloca no meu coração que nós precisamos nos mover como igreja por propósitos. Só quem está entendendo, dá glória a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente já fica pensando já numa bênção, né? Bem grande, bem bonita, bem linda. É ou não é? E o povo de Deus tinha essa mentalidade. E Deus usa a história do profeta Abacuque para mudar essa mentalidade. Amados irmãos, quando o profeta Abacuque começa a clamar a Deus pelo povo de Judá, pelo povo de Deus, os babilônicos, os caldeus, eles estavam oprimindo o povo de Deus, saqueando o povo de Deus. E o profeta Abacuque começa a questionar Deus. Deus, por quê? E aí Deus ensina para o profeta Abacuque, no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Deus ensina dizendo assim: eis que a sua alma que é orgulhosa não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Olha para o irmão que está do lado e diga assim: o justo viverá pela fé. E eu quero te dizer nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que quem vive por propósito, vive por fé. Não vive por vista, não vive pelo que enxerga, pelo que vê, vive por fé. E Deus Ele tem nos chamado para um novo tempo, para um novo ciclo de viver um propósito. E quem vive propósito não está importado com a bênção. Quem vive propósito não está importado com a recompensa. Quem vive propósito não está preocupado com a teologia da prosperidade.
Quem vive propósito está interessado em se gastar e deixar gastar por amor ao Evangelho. Quero perguntar para essa amada igreja: nós estamos dispostos a viver um propósito? Quando nós estamos importados em viver um propósito, nós vamos conseguir entender o que Abacuque diz para Deus agora. Essa parte de Abacuque 3 é como se fosse um salmos, uma canção. No livro de Abacuque capítulo 13, ele começa a pedir para Deus: Deus, aviva a tua obra no meio dos anos. Ele começa a pedir profeticamente um avivamento, e quero entender que esse avivamento chegou até a minha vida, chegou até a tua vida. Só quem concorda comigo dá um glória a Deus. Porque o profeta, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à dificuldade, ele intercedia profeticamente por um avivamento. E quando ele tira os olhos da bênção, ele consegue recitar o que está escrito no livro de Abacuque capítulo 3, versículo 17, que é a canção que nós cantamos aqui. Abacuque 3, 17 vai dizer assim: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira fale, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco, e não haja gado nos estábulos, ainda assim regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amada igreja, é muito forte isso que Abacuque está dizendo. Quando ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, está dizendo assim, ainda que nós estejamos esperando os figos, ainda que nós estejamos esperando esta colheita para a nossa alimentação, para o nosso sustento, ainda que ela não floresça. Aí vai dizer assim, ainda que nem haja fruto na videira. Amada igreja, aqui está falando do sustento, aqui está falando do alimento, e ele está dizendo, ainda que não haja alimento. Você está entendendo a profundidade disso, meu irmão? Não é poético, é real. Ele estava dizendo que ele ia se alegrar no Senhor, porque ele sabia que Deus tinha um propósito. Ele aprendeu, ele entendeu que Deus tinha um propósito, que os caldeus, que os babilônicos eram um instrumento de justiça de Deus para o seu povo. E ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que o trabalho da oliveira fale, e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco, e que não haja gado nos estábulos. Ele está dizendo assim, ainda que não tenha mais nada, todavia. Gente, esse todavia está dizendo assim, ó, apesar de tudo, apesar da situação, apesar da circunstância, eu vou me alegrar em Deus. Eu quero te dizer nessa noite, irmão, que nós não podemos nos alegrar por causa de uma bênção. Não podemos nos alegrar somente por causa de algo que Deus pode nos dar. Nós precisamos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Eu quero te trazer maturidade nessa noite. Quando você entende quem você é em Deus, quando você entende que você tem um propósito, que Deus te predestinou para a vida eterna. Quem está me entendendo, dá uma glória a Deus. Você vai se alegrar nisso, irmão. Você vai parar de dizer assim, puxa vida, é o aniversário da igreja, eu estou com o sapato velho. Você vai parar de pensar, puxa vida, é o aniversário da igreja e eu não vim de camisa nova. Para com isso, irmão. Olha para o Deus da tua salvação e te alegra nele. Eu estou falando de propósito, vivo por um propósito. Nós estamos aqui como igreja reunidos por um propósito. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. E o profeta Abacuque, ele vai dizer assim, ó, ainda assim, ou seja, se tudo isso acontecer, Deus, ele estava dizendo, ainda assim, se tudo isso acontecer, eu me alegrarei, eu regozijarei, eu vou me alegrar em ti, porque tu é o Deus da minha salvação. A minha salvação, a tua situação não está em coisas, a minha salvação, a tua salvação não está em situação.
A minha salvação e a tua salvação está em Deus. Aquele que no versículo 19 vai dizer assim: o Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os das corças, e me faz andar sobre os meus lugares altos. Você pode dar uma glória a Deus? Deus te faz andar acima das tuas limitações, quando você se alegra nele, apesar da situação. Quando você sabe que Deus tem um propósito na tua história, na tua existência. Aí não é a conta no banco que vai nos fazer feliz, aí não é a promoção no trabalho que vai nos fazer feliz, aí não é qualquer outra coisa que vai nos fazer feliz. O que de fato nos faz feliz é a presença de Deus e saber que somos salvos em Cristo Jesus. Quando vier a imensa escuridão, não temerás o nosso coração. A esperança nasce com